paz do Senhor, meus prezados irmãos, é com muita alegria que nós viemos hoje, mais uma vez, estudar um pouco da Palavra de Deus. E hoje estaremos estudando a lição de número 10, que vem falando acerca da intercessão pelos Efésios. Nós que neste trimestre estamos estudando sobre a igreja eleita de Efésios. E hoje a lição é muito interessante, porque a gente vai aprender um pouco acerca da importância da oração e qual o propósito de Deus para nós nesses últimos dias. Então o nosso textual, ele começa dizendo o seguinte: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Isso aí está registrado em Efésios capítulo 3, versículos 14 e o versículo 15. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21, que nos diz o seguinte: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Essa lição é muito interessante para nós, porque o apóstolo Paulo, ele vem tratando de um assunto que é muito necessário nos nossos dias. Mas hoje a gente vai tentar alcançar alguns objetivos com os irmãos, e eu espero alcançar, que é justamente refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito Santo. Outro objetivo para alcançar com os irmãos é destacar a necessidade da igreja estar arraigada e fundamentada no amor de Deus. E por fim, precisamos conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Nós vamos iniciar essa lição falando que a oração tem um poder surpreendente. Devemos orar uns pelos outros, assim como Jesus também fez na sua oração sacerdotal, lá de João capítulo 17. Quando Jesus ele ora pelos seus discípulos e ele pede para que ele diga assim: Pai, assim como nós somos um, que eles sejam um. Então Deus espera de nós unidade. Assim como Ele é com o Pai, Ele espera que nós, seus filhos, também sejamos unidos uns com os outros. Então, pela oração intercessória, Paulo começa já fazendo uma oração. Por causa disso, por esta causa, eu me ponho de joelho, e ele mostra o propósito da sua oração. Então, ele apresentou primeiro a igreja que ele amava. Ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que devemos ter uns pelos outros. Se esse amor for real, então aquilo que perturba ou entristece os nossos irmãos, isso também nos toca. Suas dificuldades, seus problemas nos impulsionam a interceder a Deus, como se aquele problema fosse nosso. Muitas vezes achamos que o problema dos outros é problema dos outros, o problema do nosso irmão é problema do nosso irmão, e não nos importamos com eles, não nos importamos com as suas necessidades, com as suas dificuldades, principalmente agora nesse período em que estamos vivendo, nessa quarentena por causa da pandemia. Cada um muitas vezes busca apenas o seu próprio
interesse, apenas a sua própria necessidade. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele começa a mostrar que ele estava preocupado com a igreja e por isso ele orava pela igreja. A necessidade dos irmãos precisa ser a nossa interesse de oração, porque às vezes a gente está com a nossa necessidade atendida, mas muitos dos nossos irmãos não estão com as suas necessidades atendidas. E convém a nós, cristãos, nós que professamos a fé em Cristo, interceder uns pelos outros, para que Deus possa abrir a janela do céu e derramar bênção sobre os seus filhos. Não podemos ver o outro em dificuldade e achar que ele tem que resolver isso sozinho. Nós, como cristãos, precisamos interceder uns pelos outros. E quando nós oramos uns pelos outros, vemos que Deus ele tem muito prazer em ouvir as orações e dar a resposta aos seus filhos. Paulo pede que a sua igreja seja fortalecida com poder. Esse era o objetivo principal daquela oração de Paulo, para que ela fosse habitada por Cristo e que compreenda, para que ela pudesse também compreender o amor divino e que pudesse ter pleno desenvolvimento espiritual. Então, o primeiro pedido de Paulo para aquela igreja é que ela fosse colaborada com o poder do Espírito Santo no homem. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Então, Paulo ele começa a mostrar que aquela igreja ela precisava de ter mais amor no seu coração, ela precisava de ter mais Cristo em sua vida, mas eles precisavam também do Espírito Santo, eles precisavam estar mais unidos. E mesmo estando preso, mesmo estando distante, Paulo não se esqueceu daqueles irmãos e ele fazia essa oração sentindo o mesmo sentimento que aqueles irmãos sentiam, como se ele também estivesse passando por aquelas mesmas dificuldades daqueles irmãos. Por isso, ele orava incessantemente por aquela igreja, não só por aquela, mas também pelos outros irmãos que passavam ou estavam em dificuldade. Então, que nós possamos aprender, juntamente com o apóstolo Paulo, que precisamos sentir compaixão pelos nossos irmãos, precisamos sentir a dor dos nossos irmãos, a necessidade dos nossos irmãos e interceder uns pelos outros. A gente vai ver Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, o apóstolo Paulo ele vem nos falando o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, as nossas necessidades, as nossas orações devem ser conhecidas diante de Deus. A gente vai ver que Deus, Ele conhece as nossas necessidades. Será que Deus conhece? Lógico que conhece. Ele conhece a nós muito melhor do que nós mesmos. Então, você fica pensando, se Deus sabe das minhas necessidades, por que eu tenho que orar pedindo para que Deus supra as minhas necessidades, se Ele já conhece as minhas necessidades? Ora, Deus conhece as nossas necessidades, mas Ele quer manter um vínculo de relação conosco, aonde a gente possa falar com Ele e a gente possa manter esse vínculo de amizade. Então, Deus espera que a gente apresente a Ele as nossas necessidades. Muitas vezes, nossos filhos, a gente até sabe das suas necessidades, porém, muitas vezes, a gente espera que eles nos peçam a sua necessidade, a fim de que a gente atendam e eles sejam agradecidos. Se Deus nos conceder tudo aquilo que nós nem pedimos, se Deus quiser nos abençoar com aquilo que nós precisamos, Ele pode nos abençoar muito bem. O grande problema é que muitas vezes nós não vamos reconhecer que aquilo vem da parte de Deus e o nome do Senhor nunca será glorificado. Um grande exemplo que nós temos é a situação do sol. Todo dia o sol está aí iluminando o justo e o ímpio. Todo mundo debaixo da terra
todo mundo sobre a face da terra tem o privilégio de ter o sol. Então, ninguém nunca amanhece o dia e agradece a Deus pelo sol, porque todo dia a gente tem certeza que Ele está lá. Mas se um dia, ou se durante algum tempo, o sol não estivesse lá, aí nós sentiríamos falta e nós começaríamos a clamar a Deus para que Ele mandasse o sol de novo para nos aquecer, porque aqui senão estaria um lugar muito frio. Então Deus, Ele espera que a gente peça. E quando a gente pede e a gente recebe, então literalmente a gente é agradecido. Deus não é mau, mas Ele espera que a gente peça as bênçãos a Ele, e a Bíblia nos diz que Ele a todos dá liberalmente. Deus dá suas bênçãos aos seus filhos. Então, embora conheça as nossas necessidades, precisamos entregar a Deus, e quando recebermos, a gente vai reconhecer que literalmente foi Ele que nos concedeu, e por isso o nome dele passa a ser glorificado. Será que Deus escuta as nossas orações? Sim, Deus escuta as nossas orações. Muitas vezes nós oramos e parece que a gente está falando apenas com o vento, né? Olha para um lado, olha para o outro e não estamos vendo ninguém. Mas pode ter certeza que Deus está ouvindo a oração, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de pau, nem de pedra, não é de madeira, mas é um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as nossas necessidades e que ouve as nossas orações. Muitas vezes, Ele não nos responde como a gente espera que Ele deveria responder, mas pode ter certeza que Deus sempre está ouvindo as nossas orações. E quando aquilo está aliado à sua vontade, Ele tem o maior prazer em nos atender. Quando nós lemos lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, a Bíblia nos diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve e nos atende. Então precisamos ter essa convicção de que quando estamos orando, Deus está ouvindo. Ele pode responder às vezes sim, às vezes pode responder não, ou pode deixar que a gente espere mais um pouco, mas a certeza que nós temos é que o Deus que nós servimos é o Deus que ouve as orações de todos os seus filhos, tanto aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo, como aqueles que ainda não aceitaram. Deus ouve a oração de todos os seus filhos. Quando a gente lê em Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então Deus, Ele tem o maior prazer em que nós clamemos a Ele, que possamos apresentar a Deus as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, as nossas limitações, a nossa gratidão. Precisamos orar a Deus, precisamos manter esse elo e esse vínculo com o nosso Deus. E Deus espera também que a gente ore também por aqueles que estão à nossa volta. A gente vai ver que quando Salomão fez a dedicação do templo, após o templo ser construído, ele fez aquela dedicação do templo. E ele fez uma grande oração, aonde ele agradece a Deus, ele exalta a Deus por tudo que ele é e pelo que ele tem feito, e também ele faz uma oração intercessória pelo povo, aonde ele diz: Senhor, se porventura o teu povo vier aqui neste tempo, se ele tiver pecado, Senhor, e se ele vier aqui e clamar a Ti, perdoa os seus pecados. E ele continua: Senhor, se porventura essa nação pecar e for levada para uma terra distante, e lá nessa terra distante, se eles clamarem a Ti, voltados aqui para este templo, então, ó Deus, ouve a sua oração. E a gente vai ver que Salomão, ele continua essa oração, onde ele vai fazendo uma grande intercessão pelo povo e dizendo que Deus, todo aquele que buscar a Ti, Senhor, neste templo,
atende, ouve as orações, perdoa pecados, faz milagres, e ele começa a interceder pelo povo, porque ele sabia que o povo precisava de Deus, e ele precisava estar ali como um elo de ligação entre Deus e o povo, e por isso ele faz essa grande oração intercessória. A gente vai ver que Jesus também, lá no capítulo 17 de João, ele faz uma grande intercessão pelos discípulos, aonde ele clamava por aqueles discípulos dos seus dias e também clamava por nós, que viríamos vir ao mundo mais de 2000 anos depois, mas Jesus Cristo já orava por nós. E ele diz assim: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que ainda vão ouvir a tua palavra, por aqueles que ainda hão de crer em ti. Então, nós que vivemos hoje, Jesus Cristo já intercedeu por nós e ainda continua intercedendo por nós. Inclusive, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a intercessão ela é muito favorável. Se temos alguém que está em dificuldade, se temos alguém que está em luta, em doença, desempregado, precisamos interceder por esse irmão, por essa irmã, para que Deus possa abrir a janela do céu, derramar bênção sobre aquela pessoa. Não importa se você está perto, se você está longe, porque o nosso Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe. Ele conhece, ele sabe da necessidade dos seus filhos. A gente precisa aprender também, juntamente com Samuel, que quando ele já tinha ungido Saul como rei, pois o povo havia rejeitado a Deus e tinha pedido um rei, e eles foram lá clamar por Saul, e de Saul: lembra-se de nós, Saul. E Saul disse assim: longe de mim que eu me esqueça de interceder a Deus por vocês. Então, esse ministério da intercessão, ele é muito promissor nos nossos dias, ele é muito necessário. Se você ainda não faz parte deste ministério de intercessão, eu convoco você e convido você a fazer parte dos intercessores, e você vai ver como que Deus tem o maior prazer em abençoar os seus filhos intercessores. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo vem nos falando é que ele diz que nós precisamos estar arraigados e fundamentados no amor. O que está arraigado? É estar plantado, literalmente com as nossas raízes, no solo, assim como a planta. E precisamos estar fundamentados nesse amor. Então, a principal mensagem do Evangelho de Cristo, ela é o amor. Por isso, Paulo ele começa a sua oração pedindo que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Quando nós lemos lá em João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia nos diz que por amor a nós, Deus enviou o seu único Filho para a salvação de todos os homens. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele precisa ser uma mensagem de amor, amor de Deus. Deus espera que os seus filhos, eles demonstrem esse amor por todas as pessoas, tanto as boas, quanto as pessoas que às vezes a gente julga que são más. Às vezes queremos orar, queremos abençoar somente aqueles irmãos que nos fazem o bem, mas precisamos orar pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, por aqueles que nos fazem o bem e por aquele que não faz o bem para nós. E muitas vezes nós amamos uns e outros nós literalmente odiamos. E quando nós passamos a ter esse sentimento de ódio pelo nosso irmão, pode ter certeza que Deus não está nesse negócio. Quando a gente lê lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como pode um crente dizer que ama a Deus e daqui a pouco ele aborrece, ele briga com um, ele arruma contenda com o outro, vive de mal com a sua família, com seus amigos, com seu patrão, com seus vizinhos? Isso não é um papel de crente. Crente, ele ama o seu próximo. E a Bíblia nos diz que aquele que não ama
não conhece a Deus, porque Deus é amor. E ainda nos diz mais que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então a gente vai ver que o amor é o resumo da lei e dos profetas. Ele é o final dos discípulos de Cristo. Ele é a prova da filiação com Deus e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Se não amamos, então precisamos mudar a nossa atitude para com o mundo, porque Jesus Cristo está voltando. E embora a gente já tenha aceitado a Jesus Cristo, agora precisamos demonstrar esse amor e as nossas atitudes, elas precisam ser literalmente concretas. Outra coisa que a gente vai ver é que após o apóstolo Paulo ele rogar ao Pai pelo poder do Espírito Santo e a habitação de Cristo nas suas vidas, ele clama para que a igreja também possa compreender e praticar o amor. Nós, os cristãos dos dias atuais, precisamos aprender a praticar e compreender esse amor. Porque nós tínhamos uma grande dívida para com Deus. E Deus perdoou as nossas dívidas, perdoou os nossos pecados. E muitas vezes nós não queremos tolerar um erro que o irmão comete conosco e às vezes já queremos que ele vá direto para o inferno. Não, essa não deve ser a nossa atitude. Precisamos expressar o amor de Cristo. A expressão arraigados e fundamentados no amor, fundados no amor, ele compara os santos com uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação nenhuma. Imaginem vocês uma árvore enorme cuja raiz ela esteja totalmente em cima. Se ela não tivesse bem arraigada, o primeiro vento que bater, aquela árvore ela vai ser arrancada. Mas a árvore que ela é bem arraigada, que tem as suas raízes profundas, o vento bate e aquela árvore ela continua lá no mesmo lugar. Por quê? Porque ela está com as suas raízes profundas. Assim é o crente em relação ao amor. Precisamos estar com a nossa raiz bem profunda. Pode até parecer difícil, a gente suportar algumas dificuldades, alguns problemas, algumas coisas que as pessoas nos fazem, às vezes até nos ferem. Mas a Bíblia nos diz que se nós não tivermos amor, nada adiantaria. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que ainda que eu fizesse isso, que eu fizesse aquilo, se eu não tivesse amor, nada disso me adiantaria. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é fácil, mas a gente precisa aprender a praticar o amor de Deus. E o apóstolo Paulo falava para a igreja de Efésios, lá de Éfeso, para que aqueles irmãos estivessem arraigados e fundados no amor. E outra coisa que o apóstolo Paulo nos mostra é que o esforço humano ele não pode atingir a meta do amor sem a ajuda do Espírito Santo. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para atingir essa meta do amor. Assim ele acrescenta esse pedido de oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Deus nos ama muito e Ele quer nos conceder bênçãos sem medida. E as bênçãos que Ele quer nos conceder excede qualquer pensamento humano. Imagine você o que Deus tem preparado para você. Por mais que você possa imaginar, você nunca vai saber exatamente o que Deus tem para você, porque é muito mais do que você pode imaginar. A dimensão da bênção divina é algo que não tem como você fazer ideia. Por isso ele fala acerca das 4 dimensões: da altura, da largura, da profundidade e do comprimento. Nós precisamos entender que Deus ele nos ama muito e Ele tem bênçãos para nós que nós nem imaginamos.
nós nem podemos ter ideia. Então, quando Paulo ele conclui a sua oração, ele lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou do que nós pensamos. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que nos ama tanto que Ele nos concede, Ele se preocupa com coisas mínimas das nossas vidas. Ele não deixa a gente desamparado, Ele não deixa a gente sozinho, mas Ele trabalha em favor dos seus filhos. Isso indica que o Deus que pode fazer isso por nós, Ele ultrapassa muito os nossos melhores desejos ou os nossos anseios. Quer dizer que a mente humana, ela é incapaz de compreender as bênçãos, a dimensão das bênçãos divinas. Por isso, meu irmão e minha irmã, saiba que Deus é amor e Ele espera que a gente ame uns aos outros, que a gente aprenda a interceder uns pelos outros, que a gente saiba que Ele ouve e atende às nossas orações e que quando nós amamos uns aos outros, assim como Ele nos amou, então Deus nos concede bênçãos além daquilo que nós podemos crer ou daquilo que nós possamos imaginar. Por isso, deixo essa palavra para você e espero que o Espírito Santo continue habitando em sua vida, em seu coração e que o grande amor de Deus abunde em sua vida e que a graça de nosso Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Amém.